Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Atomic Talk. Hoje vamos explorar um dos eventos mais misteriosos e intrigantes da história, as 10 pragas do Egito. Foram fenômenos naturais? Julgamentos divinos? Ou um pouco dos dois? Vamos analisar as teorias científicas e religiosas, apontar falhas nas explicações convencionais e trazer evidências que podem provar que essas pragas realmente aconteceram. Mas antes, se você gosta de conteúdo sobre história, mistérios e curiosidades, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Agora, bora pro vídeo. Contexto bíblico e histórico. A narrativa está no livro do Êxodo, capítulos 7 a 12, descrevendo como Deus enviou 10 pragas para punir o Egito e libertar os hebreus da escravidão. O faraó se recusou a libertar o povo, e cada praga foi aumentando de intensidade até que, por fim, ele cedeu. Importante destacar que cada praga parece desafiar um deus egípcio, mostrando a superioridade do deus hebreu. Explicações científicas e suas falhas. Vamos começar analisando da primeira praga em diante, apresentando a teoria científica para cada uma e apresentando as brechas de cada uma delas. A primeira praga: a água do Nilo se transforma em sangue. A explicação científica para isso é a proliferação de algas vermelhas tóxicas, dinoflagelados ou contaminação vulcânica. No entanto, esta teoria não se sustenta. O texto bíblico fala de uma transformação rápida e não gradual, e que toda a água virou sangue, afetando o gado e tornando-a imprestável imediatamente. Segunda praga: infestação de rãs. A explicação que a ciência convencional encontrou para explicar a infestação de rãs por todo o Egito foi devido à toxicidade da água, que já estava contaminada. Os anfíbios então fugiram em massa do rio invadindo a cidade, casas e até mesmo o Palácio Real. Mas esta teoria também tem uma brecha. A narrativa aponta uma infestação repentina e posteriormente a morte das rãs, não sendo compatível com fenômenos naturais. Terceira praga: piolhos. Para os piolhos, os cientistas apontam que poderia estar relacionado à decomposição das rãs, mas também à falta de higiene e à superlotação no Egito naquela época. No entanto, a Bíblia descreve a praga como algo que atingiu todos os egípcios, sem exceção. É difícil conceber uma infestação de piolhos ou outros parasitas tão universal em uma população grande, a ponto de afetar todos de forma simultânea. Embora a infestação de piolhos seja comum em áreas de superlotação, a praga ocorreu rapidamente e não afetou os hebreus, sugerindo seleção sobrenatural. Quarta praga: enxame de moscas. No caso das moscas, acredita-se que houve um desequilíbrio ecológico causado pela morte das rãs. Mas também é defendido que naquela época, o Egito, especialmente em períodos de grandes construções ou após colheitas, poderia ter grandes quantidades de lixo, fezes de animais e restos de comida, que são perfeitos para a reprodução das moscas. A água parada e os dejetos criam um ambiente propício para o crescimento de populações de moscas. O aumento da temperatura e a umidade também poderiam ter favorecido a proliferação das moscas. Moscas, especialmente as varejeiras, se multiplicam rapidamente em condições favoráveis, e um aumento de suas populações poderia levar a uma praga generalizada. Além do desconforto físico causado pelas moscas, elas são vetores de diversas doenças, como cólera e disenteria. A presença massiva dessas moscas poderia ter exacerbado surtos de doenças infecciosas no Egito. Mas a Bíblia descreve que as moscas cobriram toda a terra do Egito, afetando até mesmo os palácios e os campos dos egípcios, mas não afetando os israelitas que estavam na região de Gósen. A ideia de uma infestação tão generalizada e simultânea, de forma tão absoluta, parece difícil de explicar. Embora as moscas possam proliferar rapidamente em locais insalubres, uma infestação de tal magnitude em todo o país, com uma linha divisória clara entre os egípcios e os israelitas, é difícil de conceber. O evento foi localizado apenas nos egípcios, um padrão anormal na natureza. Quinta praga: peste no gado. A teoria para o que afligiu a peste no gado egípcio foi justamente o acúmulo das pragas anteriores, o que possibilitou a proliferação de doenças no gado. A peste do gado pode ter sido causada por uma infecção bacteriana, como Bacillus anthracis, responsável pelo carbúnculo. Essa bactéria afeta o gado, causando uma rápida morte devido à septicemia. Também há a possibilidade de uma epidemia viral, como a febre aftosa, que se espalha entre os animais. As condições climáticas e o deslocamento de animais poderiam ter favorecido o surto. A falha dessa explicação está na abrangência da praga. Embora essas doenças possam afetar o gado,
Elas não explicam a morte repentina de todos os animais em uma região específica de maneira tão uniforme. Além disso, não há registros históricos ou arqueológicos suficientes para corroborar um evento de tal magnitude e duração. A seleção específica de quais animais foram atingidos é difícil de explicar. Lembrando que os hebreus também tinham gado, no entanto, não foram afetados. Sexta praga: úlceras. As úlceras podem ser explicadas por uma infecção cutânea generalizada, como a que seria causada pelos Streptococcus pyogenes ou Staphylococcus aureus. Esses micro-organismos podem provocar erupções e lesões dolorosas na pele. Outra possibilidade é a exposição a toxinas de animais venenosos, como cobras ou escorpiões, que poderiam ter liberado venenos ou causado infecções bacterianas. A falha dessa explicação reside na quantidade e na severidade das úlceras descritas. Embora infecções bacterianas possam causar lesões, a propagação de uma doença dessa magnitude de forma instantânea e localizada é difícil de comprovar cientificamente. Além disso, não há evidências históricas suficientes que indiquem que todas as pessoas da região foram afetadas simultaneamente. A doença atingiu humanos e animais simultaneamente de forma rápida e coordenada. Sétima praga: chuva de granizo e fogo. A praga do granizo e fogo pode ter sido resultado de fenômenos climáticos extremos, como tempestades severas com granizo e raios, combinadas com atividade vulcânica ou impactos meteorológicos. O relato bíblico menciona fogo descendo com o granizo. Isso pode ser interpretado como raios intensos, que frequentemente acompanham tempestades de granizo. Os raios poderiam ter atingido estruturas, causando incêndios, o que foi interpretado pelos egípcios como uma chuva de fogo. Embora essas explicações sejam possíveis, existem alguns problemas ao tentar enquadrar a praga do granizo e fogo como um fenômeno natural. A Bíblia descreve um granizo tão devastador que destruiu plantações, animais e até pessoas que estavam ao ar livre. Tempestades de granizo podem ser destrutivas, mas o grau de devastação descrito é excepcionalmente alto para um fenômeno natural. Embora raios possam ocorrer em tempestades de granizo, a descrição de fogo caindo com as pedras é incomum. Raios costumam atingir árvores e construções, mas não caem junto com o granizo. Se o fogo se refere a lava ou cinzas incandescentes, isso exigiria proximidade com um vulcão, o que não é o caso do Egito. Assim como em outras pragas, o relato bíblico menciona que a praga afetou os egípcios, mas não atingiu a terra de Gósen, onde os israelitas estavam. Isso sugere um direcionamento específico da tempestade, o que é difícil de explicar por fenômenos naturais. Embora o Egito tenha registrado desastres naturais em hieróglifos, não há uma referência direta a uma tempestade catastrófica como essa. O papiro de Puver, que menciona causa e destruição no Egito, é uma possível evidência, mas não há confirmação direta de que descreve as pragas bíblicas. O evento ocorreu imediatamente após o aviso de Moisés e afetou apenas os egípcios. Oitava praga: gafanhotos. A praga de gafanhotos é uma explicação mais plausível, já que esses insetos podem se reunir em enormes enxames durante épocas de seca ou em condições climáticas favoráveis. Gafanhotos podem devastar plantações, causando a fome em grande escala. A explicação científica seria a migração massiva desses insetos, impulsionada por mudanças no clima ou por desastres naturais, como tempestades. A falha dessa explicação está no impacto imediato e devastador descrito no relato bíblico. Embora os gafanhotos sejam conhecidos por sua capacidade de destruir colheitas rapidamente, uma infestação de tal magnitude provavelmente teria ocorrido de maneira mais gradual e com períodos de preparação para as colheitas danificadas. A rapidez com que a praga teria destruído toda a vegetação em uma área extensa pode ser exagerada, e as consequências podem não ter sido tão abruptas. A vinda e retirada rápida dos gafanhotos não tem paralelos naturais. Nona praga: trevas. A nona praga foi a escuridão sobre o Egito, descrita na Bíblia em Êxodo 10 versos 21 a 29. O relato bíblico afirma que uma escuridão densa cobriu o Egito por 3 dias, de forma tão intensa que os egípcios não podiam enxergar uns aos outros e não saíam de suas casas. No entanto, a terra dos israelitas em Gósen não foi afetada. A escuridão pode ser explicada por diversos fenômenos naturais que poderiam ter causado um obscurecimento do sol no Egito. Aqui estão algumas possibilidades: tempestade de areia extrema, erupção vulcânica e cinzas na atmosfera, impacto de um meteorito ou evento astronômico, e a praga de gafanhotos como fator adicional. Os gafanhotos poderiam ter obscurecido o sol de forma significativa, adicionando mais um fator à escuridão descrita. No entanto, a praga de gafanhotos foi anterior à escuridão,
Então essa explicação não cobre completamente o fenômeno. Embora essas explicações sejam plausíveis, algumas falhas e contradições surgem ao tentar enquadrar a praga da escuridão como um fenômeno natural. O relato bíblico descreve uma escuridão tão densa que podia ser sentida e que durou 3 dias. Tempestades de areia e cinzas vulcânicas podem obscurecer a luz, mas geralmente não causam uma escuridão total e absoluta por um período tão longo. A Bíblia afirma que os israelitas, que estavam na terra de Gósen, não foram afetados pela escuridão. Se o fenômeno fosse uma tempestade de areia ou cinzas vulcânicas, ele deveria ter atingido toda a região, incluindo Gósen. Essa seletividade sugere algo além de uma explicação puramente natural. O Egito registrava eventos astronômicos e climáticos em seus textos, mas não há um documento egípcio que relate uma escuridão dessa magnitude. O papiro de Puver menciona um período de caos e trevas, mas a relação exata com a praga bíblica não é confirmada. As trevas eram palpáveis e atingiram apenas o Egito, enquanto os hebreus tinham luz. 10ª praga: morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos pode ser explicada por uma infecção bacteriana ou viral que afetou os bebês e crianças pequenas. Alguns estudiosos sugerem que a praga pode ter sido causada por uma epidemia de Streptococcus ou Corynebacterium differentiae, doenças que podem ser fatais em crianças devido à vulnerabilidade do sistema imunológico. Outra hipótese é que uma intoxicação alimentar massiva tenha afetado principalmente os mais vulneráveis, como os recém-nascidos. A falha dessa explicação está na seletividade da praga, que teria matado apenas os primogênitos e poupado outros. Não há explicações claras sobre como um surto epidêmico ou intoxicação poderia afetar apenas uma parte específica da população, como os primogênitos, sem afetar os outros membros da sociedade. Além disso, a ideia de uma morte repentina e massiva de uma única classe de pessoas, sem causar impacto generalizado, permanece difícil de ser explicada cientificamente. Atingiu exclusivamente primogênitos, indicando seleção precisa, algo incomum para intoxicações em massa. Agora vamos falar das provas e evidências que se tem até o momento. Relatos egípcios antigos falam de catástrofes semelhantes, como o papiro de Puver, que menciona o Egito assolado por fome, escuridão, sangue na água e morte de nobres. O papiro de Puver é uma das fontes mais famosas que faz referência a eventos que podem ser associados às pragas do Egito, mas não é a única menção histórica que pode ser conectada a esses eventos. Vamos explorar o papiro e também outras evidências ou menções de pragas no Egito. O papiro de Puver é um texto egípcio antigo que descreve uma série de calamidades e desastres no Egito. Ele é atribuído a um escritor chamado Ipuver, um oficial e poeta, e data provavelmente da 12ª dinastia, cerca de 1850 a.C. O texto está escrito em forma de lamento e descreve uma situação de caos, incluindo fome, desastres naturais e doenças, que algumas pessoas interpretam como possíveis referências às pragas de Moisés descritas na Bíblia. Não há registros oficiais egípcios que mencionem explicitamente as pragas de forma detalhada, como ocorre no relato bíblico. Os egípcios, na época, eram conhecidos por omitir eventos desfavoráveis de sua história, especialmente aqueles que pudessem ser considerados como fracassos ou derrotas. A Bíblia é a principal fonte que descreve as pragas de forma detalhada, e essas descrições são, sem dúvida, a base para a história tradicional. No entanto, a ausência de menção direta a Moisés e aos israelitas nos registros egípcios antigos faz com que a veracidade histórica dos relatos bíblicos seja debatida. Por outro lado, a descrição de uma grande série de desastres que ocorreram durante o reinado de um faraó é difícil de corroborar sem mais evidências arqueológicas. O papiro de Puver é uma das fontes mais significativas para tentar conectar as pragas bíblicas com eventos históricos no Egito, mas não é uma prova concreta ou direta de que essas pragas ocorreram exatamente como descritas na Bíblia. Além disso, o fato de não haver menções explícitas sobre Moisés ou os israelitas em fontes egípcias oficiais torna a conexão mais interpretativa do que confirmada. Um outro ponto que preciso ressaltar é que não podemos tentar explicar a Deus usando métodos terrenos e científicos. A ciência não pode explicar a Deus ou as suas obras sobrenaturais de maneira natural, mas ela pode apontar para um determinado evento e dizer com base em sua limitação, tentar explicar um determinado acontecimento. Podemos usar como exemplo a descoberta da Eva mitocondrial e do Adão Y. A ciência é limitada para dizer que eles foram Adão e Eva como conhecemos na narrativa bíblica, mas ela pode dar certeza de que toda a humanidade viva hoje é descendente deste casal que viveu 6.000 anos atrás. Aqui farei uma observação que poucos notam. As pragas que foram enviadas para castigar os egípcios também tinham a intenção de atacar e provocar a fé dos egípcios e seus deuses. A primeira praga que transformou o Nilo em sangue,
atacou o deus Hapi, deus do Nilo. A segunda praga, a infestação de rãs, tinha por objetivo atingir a deusa Re-Que, a deusa Rã. A praga da escuridão foi a segunda maior, pois atingiu ao deus supremo egípcio, Ra, o deus do sol. E por último, e talvez o mais importante, a última praga, a morte dos primogênitos, tinha por objetivo desafiar a divindade do próprio faraó, que todos sabem que naqueles dias era muito comum reis e imperadores serem adorados como deuses, e no Egito não era diferente. Como vimos, as pragas do Egito não são apenas histórias bíblicas, mas têm evidências e mistérios que desafiam as explicações científicas. A ciência pode oferecer hipóteses, mas há aspectos que permanecem inexplicáveis. Será que esses eventos foram realmente naturais ou uma intervenção divina? Deixe sua opinião nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Achou informativo? Então deixe seu like para nos ajudar, se inscreva e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tchau!